Graça e paz, irmãos, boa noite a todos. Que Deus maravilhoso nós temos, um Deus que não falha, um Deus absoluto, um Deus que reina de modo soberano sobre esse universo, um Deus que contabiliza fios de cabelos da nossa cabeça. Segundo estudos, nós perdemos em torno de 70 fios de cabelos diariamente. E o Senhor está lá com a sua maquininha dando baixa. Nenhum pardal cai por terra sem que Ele consinta. Então nós estamos diante de um Deus majestoso, diante de um Deus absoluto, soberano. E isso gera temor no meu coração, no nosso coração. Pois quem sou eu, quem somos nós para abrir a palavra inerrante de Deus e pregá-la e anunciá-la? Então nós precisamos ter temor no coração, para que ao apresentarmos a sua verdade, essa verdade possa ter a validação do Espírito Santo. Que nessa noite então o Espírito Santo encontre corações como aquela terra que foi revirada, preparada, foi totalmente adubada para receber a boa semente, assim ela possa germinar, frutificar para a glória do próprio Senhor. Assim é que nós entendemos que a palavra irá fluir no nosso coração. Que os nossos corações estejam exatamente nessas condições, preparados para receber a boa palavra, a boa semente. Vamos orar, vamos uma vez mais pedir que sejamos nessa noite socorridos pelo maravilhoso Espírito Santo. Bondoso Pai Celestial, no nome do Teu Filho Jesus, nós te pedimos, abra a Tua palavra para nós nessa noite. Querido Pai, nestes dias que antecedem a volta do nosso amado Senhor, prepara-nos para aquele glorioso encontro. Conceda-nos a graça, Senhor, de ouvirmos dos lábios do nosso amado: bom servo e fiel, foste aquele servo que no pouco demonstraste a tua fidelidade, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Conceda-nos a graça, Senhor, de ouvir essa doce voz. Fala-nos nessa noite. Te pedimos no precioso nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos tomar algumas porções das Escrituras Sagradas e depois faremos aí as observações necessárias. Apocalipse capítulo 1, versículo 3 é o primeiro verso. Apocalipse capítulo 1, versículo 3 é o primeiro verso. Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Nesse mesmo livro, no último capítulo, capítulo 22, mais algumas porções vamos deixar aqui como registro para nossos irmãos em leitura. Apocalipse, capítulo 22, versículo 7. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Palavras do nosso amado Senhor. Eis que venho sem demora. Nesse mesmo capítulo, verso 12 agora. Novamente, eis que venho sem demora. E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. E por fim, versículo 20. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Amados irmãos, é extremamente relevante para nós estudarmos sobre a volta do Senhor. É extremamente edificante e importante para nós, porque para o cristão, para aquele que é regenerado, para a igreja que foi comprada por precioso sangue, o sangue de Cristo, o tema central que gera esperança em seu coração é exatamente estas verdades que acabamos de ler. Nosso amado Senhor virá.
E se essas palavras que foram ditas há mais de 2000 anos atrás tinham o seu peso, e cada peso deve ter sido manifesto em cada geração da igreja, quanto mais hoje, nesse tempo, exatamente o tempo do fim que nós estamos, o peso dessa verdade deve realmente tomar conta do nosso coração. Que maravilhosa promessa! Eis que venho sem demora. O tema da segunda vinda de Cristo deve gerar consolo no coração dos cristãos. Esse tema deve realmente trazer regozijo nos nossos corações. A palavra de Deus diz lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 18: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Que palavras são estas? Se nós lermos os versos antecedentes, a partir do versículo 16, ouçam que preciosidade tem aqui a palavra nos mostrar. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Que texto precioso! E na sequência, então, aquele texto que eu pontuei para vocês, ele diz no verso 18: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, falarmos da volta do Senhor é trazer palavras de consolo para a igreja, trazer palavras de consolo para todos nós. Agora, vamos pegar pontualmente um versículo aqui, que é o versículo 2 do capítulo 5, onde está o tema da nossa reflexão nesta noite. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2. Daqui eu tirei o tema que nós iremos trabalhar com os irmãos nessa noite. Diz assim: pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Aqui está o nosso tema. O dia do Senhor vem como ladrão de noite. Aqui está a nossa temática. Agora, é importante que nós entendamos aquilo que estava no coração do apóstolo Paulo quando ele usa essa expressão, o dia do Senhor. Para compreendermos isso que o apóstolo Paulo colocou aqui em evidência para nós, nós precisamos olhar um pouco como pano de fundo o Velho Testamento. E nós vamos ficar impressionados da quantidade de vezes que nós temos em registro em vários profetas a respeito do dia do Senhor. Agora, o que mais chama atenção é quando nós pensamos na cultura judaica, para que nós possamos entender a força dessa expressão, o dia do Senhor. Na cultura judaica, eles dividiam o tempo em duas eras. Na primeira era, segundo o entendimento deles, e é verdade, a presente era na qual, inclusive, nós estamos inseridos, é uma era considerada absoluta e irremediavelmente maligna, má. A primeira era, segundo esse pensamento, dentro do tempo. A outra era, segundo esse pensamento, dentro da cultura judaica, seria como uma época de ouro que Deus estabeleceria na humanidade. Então vamos estar juntos. Dentro dessa cultura judaica, o tempo foi dividido em duas eras. Na primeira era na qual nós estamos inseridos é a era terrivelmente maligna. A segunda era seria a era que Deus estabeleceria, chamaria-se a Era de Ouro. Exatamente no meio destas duas eras é que entra, segundo esse pensamento, o dia terrível do Senhor. Será como, vamos dizer assim, a manifestação de assolações, a manifestação do juízo de Deus sobre esta humanidade. E quando o dia do Senhor for manifestado, é como se esse mundo entrasse em dores de parto para dar à luz um novo mundo. Isso é dentro da cultura judaica.
o dia do Senhor. Agora, para vocês entenderem a força disso, vamos ler vários versos, não muitos, para entendermos esse pensamento que está sendo construído. Vamos pegar Isaías capítulo 13. Isaías capítulo 13. E vejamos aqui o que o profeta maior tem a nos mostrar a respeito deste assunto. Isaías 13, do versículo 9 em diante. Preste bem atenção, por favor. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolações e dela destruir os pecadores. Verso 10, porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz, o sol logo ao nascer se escurecerá, a lua não fará resplandecer a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade, e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos violentos. Farei que os homens sejam mais escassos do que o ouro puro, mais raros do que o ouro de Ofir. Portanto, farei estremecer os céus, diz o verso 13, e a terra será sacudida do seu lugar, por causa da ira do Senhor dos Exércitos, por causa do dia do seu ardente furor. Isso está falando do dia do Senhor. Então vejam o que estava na mente de Isaías, o profeta maior, o que significa o dia do Senhor. Paulo está usando essa referência lá para nos ajudar a entender o que nós vamos estar colocando depois. Nesse mesmo livro, capítulo 22, Isaías capítulo 22, versículo 5 apenas. Porque dia de alvoroço, de atropelamento e confusão é este dia da parte do Senhor, o Senhor dos Exércitos, no vale da visão, um derribar de muros e clamor que vai até os montes. Novamente, nós temos uma palavra extremamente forte para trazer a nós a compreensão do que significa a manifestação do dia do Senhor. Sofonias, vocês vão lá depois de Abacuque, vocês vão encontrar Sofonias, Naum, Abacuque. Sofonias capítulo 1. Versos 14 a 16, preste bem atenção. O que estamos fazendo quando vocês acham aí o livro de Sofonias? Lembre-se, Paulo está mostrando lá que o dia do Senhor virá como ladrão. Então, para que Paulo pudesse usar essa expressão, as pessoas que estariam ouvindo ele falar ou lendo a sua carta deveriam entender por que ele está usando essa expressão. Então, nós somos remetidos para o Velho Testamento. Falamos um pouco da cultura judaica, do seu significado, que eles dividiram o tempo em duas eras. Uma era terrivelmente má e maligna, na qual chamamos a era presente. Sobre essa era virá um juízo. A outra era chamada Era de Ouro, a de ouro de Deus. E exatamente no meio do juízo é o dia do Senhor. É o que nós estamos lendo agora. Então, Sofonias, capítulo 1, versos 14 em diante. Está perto o grande dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. Atenção! O dia do Senhor é amargo e nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia, dia de alvoroço, de desolação, dia de escuridade, de negrume, dia de nuvens, de densas trevas, dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes, contra as torres altas. E versículo 18. Nem a sua prata, nem o seu ouro poderão livrar no dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Entende o que é dia do Senhor? Impressionante. Olha, temos Amós, nós temos Jeremias, nós temos Malaquias, mas vou pegar mais o livro de Joel. Voltem, livro de Joel, e há tantos outros lugares, mas livro de Joel, no capítulo 2, versículo 31, mas há muitas outras citações sobre esta expressão, sobre o significado do dia do Senhor. Joel 2, verso 31. Olha só o que está escrito aqui. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande
e terrível dia do Senhor. Não está claro para nós? Agora a gente entende um pouco o porquê Paulo está utilizando essa expressão aqui, que eu destaquei para vocês, né? Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão. Então a gente associa o porquê Paulo está usando esse argumento. O que nós podemos, do que nós lemos nos textos do Velho Testamento, entender? Nós podemos sacar 3 características principais do significado do dia do Senhor. Primeira delas, virá inesperadamente. Inesperadamente. Inesperadamente, guarde lá. O segundo significado, a segunda característica que nós percebemos na leitura feita, esse dia vai incluir uma comoção cósmica. Todo o universo, todas as bases do universo, elas serão sacudidas. Conforme nós vimos, sol escurecer, lua dará sua claridade. É o que nós estamos vendo. E por fim, a terceira característica será um momento de juízo, será um momento de assolação, será um momento de julgamento, será um momento de intervenção divina sobre a terra. Claro para nós isso? Agora, Mateus capítulo 24, verso 21. Isso tudo estou fazendo como um preâmbulo para entrar no nosso assunto. Mateus capítulo 24, verso 21. Jesus está nos remetendo para o tempo do fim. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo e até agora não tem havido e nem haverá jamais. O pior período da história será registrado na grande tribulação. E está exatamente colocado, conectado com o dia do Senhor que virá como ladrão. Olha só. E é impressionante que depois vocês vão fazer isso com naturalidade. Todos os escritores do Novo Testamento que tratam sobre isso, Paulo, Pedro, João e o próprio Senhor Jesus, eles vão conectar o dia do Senhor com a segunda vinda de Cristo. Está muito claro. Todos os autores vão conectar o dia do Senhor com a vida de Cristo. Então era uma linguagem bem conhecida por aqueles a quem Paulo estava, para aqueles a quem Paulo estava se dirigindo. Voltem lá, por favor. 1 Tessalonicenses 5, deixa aqui perto, vamos fazer as considerações ainda. Então, extremamente importante para nós, ponto importante, Paulo diz que a vinda do Senhor, a vinda do dia do Senhor será repentina. Novamente aqui, olhando para a palavra de Deus, versículo 2, que nós estamos, 1 Tessalonicenses 5:2, vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Vou avançar um pouquinho no versículo 3. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá o quê? Repentina destruição. Então Paulo está mostrando para nós que esse dia do Senhor é algo que vai acontecer de modo repentino. E ele coloca um exemplo como se fosse um ladrão de noite que estivesse chegando. Como o ladrão da noite. Então Paulo está conectando o dia do Senhor, né, com a volta de Cristo. Claro para nós isto? Muito claro. Tá? Importante. Agora, e o que isso significa? É o que nós veremos no estudo dessa noite. Qual é a lição para nós de tudo isto? O que nós podemos construir com isto, né? Que vai trazer exortações positivas para nós, alertas e compreensão da vontade do Senhor no que tange o tempo do fim. Vamos levantar 3 perguntas. Antes de levantar essas perguntas, lembre-se que Paulo conectou a vinda do Senhor, ela vem como ladrão da noite. Aí a pergunta que eu vou levantar, que são 3, é a seguinte: para quem ele virá como ladrão? Para quem Jesus virá como ladrão? Primeira pergunta que nós precisamos responder. Tá?
A segunda pergunta, ela tem um ponto proposital, e vocês vão descobrir ao longo da explanação. Será que o Senhor virá como ladrão 2 vezes? Tem algum registro bíblico sobre isso? A gente só vê um registro. E nós vamos ver, passo a passo, quais são os registros. E por fim, quando ele virá como ladrão? Antes da grande tribulação ou depois da grande tribulação? Os textos, eles irão fluir naturalmente no nosso coração. Então estamos juntos. Qual é a primeira pergunta? Para quem ele virá como ladrão? Segunda pergunta, será que o Senhor virá 2 vezes como ladrão? E por fim, quando ele virá como ladrão? Antes da grande tribulação? Ou seja, no início da grande tribulação ou no final da grande tribulação? O que a Bíblia tem a nos falar sobre esse assunto? É exatamente aqui que começa a nossa reflexão. Eu novamente coloco-me aqui como aquele irmão que entende que há muitas escolas de escatologia que defende vários posicionamentos, que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Outros entendem que apenas uma primícia da igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Uma outra escola diz que a igreja ela passará pela metade da grande tribulação, ou seja, 3 anos e meio, porque somos 7 anos a totalidade. No meio, a pensamento mesotribulacionista, a igreja ficará e será levantada. E há um pensamento que a igreja, então, ela passará por toda a grande tribulação e no final ela, então, encontrará com o Senhor nos ares. Então, várias escolas. Eu já disse aos irmãos, digo novamente, com todo respeito, eu nasci numa escola pré-tribulacionista. Eu nasci numa escola onde eu aprendi que a igreja seria arrebatada antes da grande tribulação. Como os irmãos já muito bem ouviram outras vezes, mas examinando com muita clareza e com muito cuidado os textos da palavra de Deus, hoje eu não penso mais assim. Eu vejo que a igreja irá passar pela grande tribulação. E nós vamos ver uma das situações que mostram de modo claro para nós esse pensamento. Para aqueles irmãos, então, como eu, antigamente, criamos, quando eu cria no arrebatamento antes da grande tribulação, a ideia da vinda do Senhor como ladrão era que ele, o ladrão, não avisa a hora e que irá chegar. Ou seja, isso seria, ou traria uma ideia de qualquer momento inesperado, de uma iminência da volta do Senhor. E dizem que, deste modo, Jesus virá arrebatar a sua igreja. De modo inesperado, iminente. O argumento é que o ladrão, ele vem para roubar aquilo que é o mais precioso, o mais valioso da sua casa. Então ele furtivamente rouba a igreja, sobe e tem lá os 7 anos de bodas nos céus, e aqui a terra está acontecendo todos esses movimentos de tribulação. Mas o que nós iremos ver nessa noite, ao considerarmos os textos, é que é exatamente o contrário. O Senhor virá como ladrão para aqueles que estão em trevas, desapercebidos, não para arrebatar a igreja antes da grande tribulação. Ele virá como ladrão para aqueles que não estão vigiando. Não estão vigiando. Estão dormindo. Na realidade, a vinda do Senhor como ladrão não é um sinal de aprovação, e sim de reprovação de Deus para aqueles que não estão apercebidos. E antecipo, a vinda do Senhor como ladrão ocorrerá e vai ocorrer apenas uma única vez, e será no final da grande tribulação. E os textos irão de modo claro, explícito, sem necessidade de argumentar e de fazer inferências. É ler o texto e ver o que eles têm a nos dizer. Nós vamos considerar pelo menos 5 passagens claras que nos mostram Jesus vindo como ladrão no dia do Senhor. E em cada um desses textos, aí sim, nós vamos considerá-lo e nós vamos tirar as lições práticas. Lições que nós devemos sempre ter uma vida de vigilância, de diligência, uma vida de santidade, uma vida de separação, uma vida que realmente testifica que nós estamos separados desse mundo, uma vida que nos traz a marca da cruz. Esse é o ponto, extremamente importante. Então vamos colocar texto a texto e vocês vão discernindo.
Eu só vou ler e vocês vão discernir comigo. Primeiro texto, Apocalipse capítulo 16. Apocalipse capítulo 16. Enquanto vocês olham, nós vamos considerar 5 passagens, mas na realidade são 6. Mas eu omiti de modo propósito o capítulo 12 de Lucas, que tem ali uma parábola, na qual ali é apresentada também a vinda do Senhor como ladrão. Mas não é necessário, porque essas 5 são suficientes para nós. Vocês não vão encontrar mais nenhum outro lugar, qualquer passagem que se refira a este assunto, a não ser nestas que vamos ler, e nessa que eu não vou citar para vocês, que é Lucas 12, depois vocês procurem lá. Apocalipse 16, do verso 16 a 16. Aqui estamos diante do 6º flagelo, tá? Está assim a palavra de Deus. Derramou o 6º a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram para que se preparasse o caminho dos reis. Apocalipse 16, a 12, perdão, irmãos, obrigado pela atenção. 12, do capítulo 16, do 12 ao 16, obrigado. Vamos lá, versículo 12. Derramou o 6º a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis, que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rã. Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Perceba o verso 15. Eis que venho, como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja sua vergonha. Então se ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Primeiramente, vamos dizer assim, as duas práticas que nós vamos ter aqui, as 2 lições práticas importantes para nós. Versículo 15 diz assim: eis que vem como ladrão, bem-aventurados aquele que vigilância, Murilo, vigilância, é estar atento, estar acordado, estar observando as coisas que estão acontecendo à nossa volta. Então, qual é a primeira lição prática que esse texto está nos mostrando? A palavra está nos mostrando aqui, olha, bem-aventurado aquele que vigia. Estamos vigilantes? E aí a Bíblia diz assim: e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Isso fala de quê? Justiça, de pureza, de separação, de santidade. Então, isso é claro. Todas as vezes que você pega os textos que falam da volta do Senhor Jesus, necessariamente todos nos remetem a uma vida de compromisso, uma vida de vigilância, uma vida de santidade. Não tem um texto que nos fale da volta do Senhor que não nos remeta a essa verdade, conforme nós vamos ver aqui. Então, as 2 lições práticas é sermos vigilantes, acordados, atentos, e ter uma vida de santidade. É vestes puras, vestes que realmente manifestem a justiça do Senhor Jesus Cristo. Então, essas 2 coisas. E segundo o texto que nós acabamos de ler, Apocalipse 16, em que momento ele virá como ladrão? É no derramar da 6ª taça, e a 6ª taça é derramada no final da grande tribulação. Então, aqui está um texto mostrando-nos claramente, né, que aquele grande dia, né, o dia da vinda do Senhor, eis que venho como vem o ladrão. Lembra-se do dia do Senhor? Virá de modo repentino. O ladrão não vem para arrebatar, o ladrão nesse caso vem para juízo. Ele vem para arrombar. É exatamente o que o texto está permitindo que a gente pense sobre ele. Jesus está dizendo que ele virá como ladrão no final da grande tribulação. Ele não vem como ladrão antes dos 7 anos da grande tribulação, e sim no final da grande tribulação, quando se concluir esses 7 anos. Está claro para nós o primeiro texto? Onde nós estamos pegando a palavra ladrão? Está aqui.
ela é vista no sexto flagelo, bem momentos antes que vai acontecer aquela grande batalha chamada Armagedon, final da grande tribulação. Vamos para o segundo texto, segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, de 7 a 14. Vamos lá. Segunda epístola de Pedro, 7 a 14, e 3, de 7 a 14. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Preste atenção: virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, diz a palavra do Senhor. Visto que todas estas coisas hão de ser assim, desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. E por fim, verso 14. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Então, vejamos aqui inicialmente a lição prática que nós temos no versículo 11. De modo claro: visto que estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais que vivem que santo procedimento e piedade. Então, novamente conectando o tempo do fim com a exortação bíblica para que o seu povo viva de modo diligente, viva em santidade, viva em santo procedimento, conforme nós lemos também no versículo 14, né? Para que nós possamos ser achados em paz, sem mácula, sem mancha, e de modo irrepreensível diante dele. Olha que texto precioso. Então aqui está a lição preciosa, a exortação do Senhor, para que o seu povo viva uma vida de santidade. E novamente, como eu disse, o respeito a Apocalipse 16. Segundo esse texto, a vinda do Senhor como ladrão se dará no fim da grande tribulação, versículo 10. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, nos quais o quê? Os céus passarão com estrepitoso estrondo, etc, etc. Nós não lemos lá em Isaías que o dia do Senhor atingiria situações cósmicas também? Aqui Pedro trabalhando nesse assunto, associando o dia do Senhor com a volta dele, e mostrando que esta volta será como aquele ladrão que vem. Olha que texto para nós. Agora, só para vocês entenderem, vamos fazer uma comparação rápida. Apocalipse capítulo 6, deixa o dedo aí, Apocalipse capítulo 6, fala-nos da abertura do sexto selo. Apocalipse capítulo 6, a partir do versículo 12, fala-nos da abertura do sexto selo. Estamos, concordemente, nos tempos do fim. Então vejam só o que acontece. Apocalipse 6, versículo 12. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O que? O sol se tornou negro como um saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada pelo vento forte e deixa cair os seus figos verdes. Até aqui. Aqui está uma referência exatamente em outras palavras, daquilo que Pedro acabou de dizer para nós. Quer mais um texto para concordar no mesmo evento? Mateus capítulo 24. Estamos falando do mesmo evento. Mateus capítulo 24, aqui no grande sermão profético de Jesus, versículo 29. Veja que é a mesma linguagem, é o mesmo evento. Mateus 24, verso 29.
Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Ou seja, nós temos Pedro falando de um mesmo assunto, nós temos João lá em Apocalipse falando do mesmo assunto, Jesus falando do mesmo assunto, é o mesmo evento. E tudo isso culmina nesse ponto: virá como o ladrão o dia do Senhor. O texto está mostrando isso, não tem como nós fugirmos dessa interpretação. Os três textos falam dos mesmos acontecimentos, do mesmo evento, claro para nós. Claro para nós. Então, o que nós vimos até agora, né? Já temos aprendido as lições práticas: vida de santidade, diligência, vigilância, caminho da cruz, santo procedimento. Mas estamos vendo que todas as vezes que a Bíblia fala da vinda do Senhor como ladrão, remete lá para o final, lá para o final, lá para o final. Vamos ver mais outro texto. Voltem para Apocalipse capítulo 3 agora. Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3 tem essa terceira passagem a ser considerada, que também vai nos falar a mesma verdade. Apocalipse 3, a partir do versículo 1 até o verso 6. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Eu virei como ladrão, numa hora que você não imagina, mas é contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não se contaminaram com as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, e são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha que texto. Novamente temos lições práticas aqui, inicialmente, que eu estou destacando para vocês. Versículos 2 e 3, já lidos, mostram-nos da importância da nossa vigilância. Ser vigilante, diz o versículo 2. Ser vigilante. Não está corroborando com todos os textos que nós estamos lendo? Ser vigilante. Ser vigilante, consolida o resto que você tem que cumprir. Aí vai nos mostrar algo que vai também nos clarear a necessidade em termos práticos. O versículo 4 fala assim: tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não se contaminaram, não contaminaram suas vestiduras e andarão de branco. Esses que não se contaminaram estão vivendo a vida de santidade. Então, vigilância e santidade é o apelo que o Senhor está fazendo à igreja em Sardes. E é interessante, no versículo 3, na parte final: porquanto, se não vigiares, veja bem, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerá de modo algum a hora que virei contra ti. Então, a vinda de Jesus como ladrão é para aqueles que não estão vigiando. Não estão vigiando. Não está claro para nós? Ao meu coração está. Segundo esse texto, para quem Jesus virá como ladrão? Para todos? Não. Virá como ladrão para aqueles que não estão vigiando, que não têm as suas vestes brancas em santidade. Virá como ladrão para aquele que tem o nome de que vive, mas está morto. Essa é a questão. Então, novamente, vimos uma terceira passagem remetendo-nos que o dia do Senhor virá como ladrão, e todas as vezes que estamos examinando, estamos lá no final da grande tribulação. É um dia de trevas, é um dia de julgamento, um dia de juízo. Voltemos para a nossa passagem inicial, 1 Tessalonicenses, e vamos ver a quarta passagem
a quarta passagem que ajuda-nos a discernir esse pensamento. Nós lemos 1 Tessalonicenses capítulo 4, alguns versículos, o início do capítulo 5, agora eu quero então capítulo 5, 1 Tessalonicenses, de 1 a 11, para ter todo o contexto. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como um ladrão de noite. Olha só, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto a que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Preste bem atenção na sequência também. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Mas vós, irmãos, vocês não estão em trevas, para que aquele dia vos apanhe de surpresa. Está claro para nós? Porquanto vós sois filhos da luz e filhos do dia, não somos da noite, nem das trevas. Pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos, sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que embriagam-se, se embriagam de noite. Nós, porém, somos do dia. Sejamos sóbrios, revistamos-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete da esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também já estáis fazendo. Olha o texto maravilhoso. Paulo é muito claro para nós aqui. Então vamos, como temos feito nos outros textos, vamos pegar aqui as lições práticas para nós. Que lições práticas nós temos aqui? Nós temos aqui do versículo 5, do 5 a 8, já lidos, fala de vigilância, fala de estarmos atentos, fala de estarmos sempre de prontidão, fala de viver uma vida de sobriedade, de termos a couraça da fé, sermos aqueles que amam, andam em retidão. Isso é vida de santidade, vida de diligência. Depois os irmãos olhem com cuidado aí os textos. Então há lição prática assim. Todas as vezes que nós tratamos da vinda do Senhor, há uma exortação: vida de diligência, vida de prudência, vida de obediência, vida de santidade. Está claro para nós. E segundo o texto, aí a pergunta, o texto que nós lemos aqui em Tessalonicenses: para quem a vinda do Senhor será como ladrão de noite? É para aqueles que estão em trevas. Porque diz assim, verso 4 eu destaquei: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia, como ladrão, vos apanhe. Fica claro para nós. Para que aquele dia não nos apanhe. Então, o dia do Senhor é para aquelas pessoas que estão em trevas, no engano. O versículo que nós lemos, versículo 3, né? Quando andarem dizendo paz e segurança. Quem são estes que dizem isso? Os falsos profetas. Paz e segurança, está tudo certo, está tudo resolvido. Aí vai dizer assim, né? Olha, quando disserem paz e segurança, lhes sobrevirá repentina destruição. Esse é o dia do Senhor. É dia de assolação, dia de juízo, dia de julgamento, dia de abalo cósmico. De certa forma faz sentido aquele pensamento judaico de dividir o tempo em duas eras. Uma era extremamente má, uma era que será a era chamada a Era de Ouro de Deus. E no centro vem o dia do Senhor, para juízo de uma era maligna e o estabelecimento de uma era nova. Esse era o pensamento. E Paulo então conecta essa realidade. E os demais apóstolos também, que o dia do Senhor, de fato, está diretamente ligado à volta do Senhor. E todos os textos até agora nos jogaram lá para o final da grande tribulação. Aí está. Para que esse dia, como ladrão, não vos apanhe de surpresa. Que texto precioso que nós temos diante dos nossos olhos. Então, estes que estarão dizendo a paz e segurança são falsos mestres.
Depois vocês podem pesquisar Jeremias capítulo 6, Jeremias capítulo 8. Lá os falsos profetas dizem assim: paz, paz e segurança. A paz e segurança eram falsos. Paulo utiliza-se desse pensamento para trazer essa realidade. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia como ladrão vos apanhe. Irmãos, a vinda do Senhor será como ladrão, não para a igreja, mas para aqueles que andarem, ou estiverem andando em trevas, para aqueles que estarão dizendo paz e segurança, paz e segurança. Agora, aqueles que estão vivendo em santidade, em vida de separação, em vida de diligência, terão discernimento espiritual de tudo aquilo que estará acontecendo. Os filhos da luz não serão apanhados de surpresa, segundo esse texto aqui. Vós sois filhos da luz e não das trevas. O dia do ladrão, o dia do Senhor que virá como ladrão, apanhará aqueles que estão desprevenidos. Impressionante isso. Vamos para a quinta e última passagem, Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Enquanto vocês abram lá, quando nós lemos em 1 Tessalonicenses que Deus não nos destinou para a ira, é muito importante nós discernirmos uma coisa. O povo de Deus sofrerá a ira dele? Jamais. Nós fomos julgados na cruz. Nós fomos julgados na cruz. A ira de Deus não tem nada a ver com o seu povo. Mas a Bíblia fala que nós padeceremos a grande tribulação. Vocês se lembram do acontecimento maravilhoso do povo hebreu quando estava cativo por 430 anos lá no Egito? Lembre-se quando Deus levantou o seu juízo contra Faraó e contra o Egito? Havia duas situações acontecendo ali. Ali a tribulação de Faraó sobre o povo de Israel, o povo hebreu, a tribulação, não é isso? Eles estavam sendo apertados, sendo maltratados, havia uma tribulação. Mas quando Deus desferiu o seu juízo, havia um lugar chamado terra de Gósen. E todas aquelas pragas que foram lançadas sobre o Egito, pegaram o povo de hebreu lá? Não, né? Então tá, então tem essa situação. Nós não temos nada a ver com a ira de Deus, porque nós fomos julgados na cruz, plenamente libertos. Mas, diante desse mundo, nós sofremos as aflições, a tribulação. Mas a grande promessa é que há uma terra de Gósen para nós. Há uma terra de Gósen para nós, ainda que Deus desfira todo o seu juízo sobre essa terra, conforme nós vimos no dia do Senhor. Nem um fio de cabelo será atingido do seu povo. É verdade que, como sempre nós tivemos mártires na história, teremos mártires no final dela também. Mas haverá uma grande multidão do povo de Deus, que essa multidão será totalmente guardada na terra de Gósen. Isso é promessa. Então, a ira de Deus não tem nada a ver com o seu povo. Nós não fomos destinados para a ira de Deus, de jeito nenhum, porque nós fomos julgados na cruz em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. Então acharam Mateus capítulo 24, do versículo 37 a 44. Mais uma expressão da vinda de Jesus como ladrão. Pois, assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor, o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria, e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que cuidais, o Filho do Homem virá. Novamente um texto que nos chama a atenção. Qual que é a lição prática aqui? Novamente, vocês viram pela leitura, nós vemos textos aqui chamando-nos a uma vida de vigilância, uma vida de estrita atenção, uma vida de
estarmos apercebidos, uma vida para estarmos preparados. Estais, pois, apercebidos, ou seja, atentos, atentos. Esse é o ponto. Irmãos, o Senhor, é uma expressão usada por um irmão, amado irmão, fala assim: o Senhor está chacoalhando a roseira. Ele está chacoalhando a roseira nesse tempo do fim. Ele está preparando um povo para o encontro glorioso. Irmão, nós precisamos, de fato, conforme eu sempre tenho dito para vocês, entrarmos no salão de beleza espiritual. Nós precisamos estar preparados, adornados para recebermos o noivo. Isso é vida de santidade, é vida de diligência. Esse é o ponto. O Senhor tem chamado a cada um de vocês, a mim, tem chamado a igreja uma vida de separação, uma vida de testemunho, num tempo tão terrível que nós estamos inseridos. Então, a lição prática, novamente, nos remete a uma vida de vigilância, uma vida de santidade. E segundo esse texto, conforme tem falado nos demais anteriores, para quem a vinda do Senhor será como ladrão? No caso contextual aqui, direto, Noé não foi apanhado de surpresa. Noé não foi apanhado de surpresa. Os que estavam fora, os que foram em juízo, caíram em juízo, foram apanhados totalmente de surpresa. Para quem, então, o Senhor virá como ladrão? Será para aqueles que não estiverem vigiando, para aqueles que não estiverem atentos, aqueles que não estiverem prontos. No tempo de Noé, os que foram apanhados de surpresa foram como que assaltados por um ladrão que arrombou a porta de suas vidas, porque não estavam vigiando, mas estavam vivendo vidas pecaminosas e tiveram suas casas, suas vidas arrombadas. Entende que o significado da vinda do Senhor como ladrão é o tempo de juízo. E todas as passagens, conforme nós vimos aqui, remete-nos ao tempo do fim. Amados irmãos, a vinda do Senhor como ladrão, ela será diretamente ligada àqueles que não estiverem vigiando. Conforme eu disse, no tempo de Noé, os que foram apanhados de surpresa, eles foram como que assaltados por um ladrão. O ladrão arrombou a vida deles e os tomou completamente, porque não estavam vigiando. Não estavam vigiando de forma alguma. Agora aparece um texto aqui que não é nosso meditar, mas para vocês pensarem, muito utilizado para a questão do arrebatamento pré-tribulacional, que diz assim, no versículo 40: estarão dois num campo, e um será tomado, outro deixado. Aí diz assim na sequência: duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. A pergunta que eu faço para você, olhando para esse texto: você quer ser tomado ou que você quer ser deixado? A pergunta que eu faço para você: essas duas que estão trabalhando, uma será tomada e outra deixada, você quer ser tomado ou você quer ser deixada? No contexto, eu quero ser deixado, porque ser levado aqui é ser levado para o juízo. E não levado para o arrebatamento, é ser levado para o juízo, conforme no versículo 39, no final assim: veio o dilúvio e levou a todos. Aqui está o texto. Então é ser deixado, deixado para desfrutar do milênio, deixado para desfrutar das bênçãos do Senhor no reino milenar, e não ser levado pelo juízo. Entende? Muitas vezes nós interpretamos esse texto de modo equivocado. O contexto não permite pensarmos de forma diferente, porque a hermenêutica não deixa a gente fazer isso. Então aqui está. Nós vimos 5 passagens, só omitir, de Lucas 12, vai dar o mesmo contexto, mas nós não precisamos nesse momento. Todas elas falando de que o dia do Senhor virá como ladrão, e todas elas nos lançou para o final da grande tribulação. E vimos que esta vinda de Jesus como ladrão não é algo de aprovação, é algo de desaprovação. Entende? Então vocês têm muito material para pensar, para estudar, para refletir diante do Senhor. Então, fazendo aqui as observações finais como conclusão: a vinda do Senhor como ladrão será no final da grande tribulação. Haverá apenas uma única vinda do Senhor como ladrão.
A vinda dele como ladrão é um sinal de reprovação e não de aprovação. Uma outra coisa que eu anotei aqui também. Vimos também que o dia do Senhor está ligado com... O dia do Senhor está ligado com a segunda vinda dele. E por fim, vimos que a vinda do Senhor como ladrão é uma clara exortação para a igreja, a cada um de nós, para vivermos uma vida de vigilância e vida de santidade. Uma vida de separação. Estamos preparados, irmãos? Essa é a questão. Estamos preparados? Esse é o ponto. Então vocês têm material para estudar. Para que vocês entendam, dentro da maneira que foi colocada aqui, que nós fomos chamados para estarmos preparados. O dia do Senhor vem como ladrão de noite. Que o Senhor nos ajude, que Ele nos leve a meditar sobre esse assunto. Lembre-se da terra de Gósen. Há um preparo para todos aqueles que estiverem aqui. O Senhor vai nos guardar. Então não devemos ter medo de absolutamente nada. Devemos ter alegria no coração. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Querido Pai Celestial, não permita que sejamos um povo negligente, distraído com as coisas desse mundo. Ajuda-nos, Senhor, a viver uma vida de vigilância, de diligência, uma vida de santidade, uma vida aos Teus pés, uma vida, Senhor, que envolve uma vida de temor ao Teu nome, Senhor. Que o Teu caráter seja formado cada vez mais em nós, Senhor. Que a Tua palavra não volte vazia dos nossos corações, Senhor. Antes produza os frutos em nossos corações. Tudo isso nós pedimos pelo precioso e valioso nome de Jesus Cristo, por quem nós oramos. Amém.